PEC da reeleição zero, PLP do Código Eleitoral e a nova era da censura por desinformação. Bem-vindos a mais um Decoder Talks, aquele programa que faz o que a imprensa não faz. Abre a caixa preta da política, expõe a engrenagem do poder e traduz o juridiquês para quem ainda pensa. Se você ainda acredita que democracia é debate, aperta o cinto, porque hoje a gente vai falar do maior risco de todos. A blindagem legal que transforma crítica em crime, fiscalização em fake news e opinião em infração. Se vocês achavam que o ataque do governo era só no flanco tributário, se preparem. Eu venho dizendo há tempos. Este país está na trilha de um regime autoritário disfarçado de democracia. Uma tirania moderna, onde o tiranete de plantão manda e desmanda, mas jura que faz tudo em nome da democracia. É o mesmo script usado em países exemplarmente democráticos como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e outras pérolas que, coitadinhas, só sofrem porque o imperialismo malvado da Europa e dos Estados Unidos insiste em atrapalhar seus planos de liberdade. Amigos, alinhar o Brasil a regimes totalitários não é coincidência, nem detalhe irrelevante. O Fórum de São Paulo não é teoria da conspiração, nem folclore político. É um bloco estratégico de articulação de partidos, organizações e lideranças que compartilham uma meta de poder continental, com suporte de elites globalistas que empurram uma agenda transnacional. A tal esquerda, nesse contexto, não é um movimento político clássico. É só a embalagem ideológica de um projeto oligárquico transnacional, que precisa de estados domesticados, populações controladas e regimes blindados contra questionamento popular. Ditaduras são o meio mais eficiente para consolidar essa nova arquitetura de poder, que não é de esquerda nem de direita. É de cima para baixo, concentrada em poucas mãos. Trata-se de uma oligarquia transnacional que atua para perpetuar milhares de políticos, burocratas e tecnocratas em posições estratégicas, ditando normas, amordaçando a sociedade civil e anestesiando a opinião pública com narrativas recicladas de democracia, tolerância e controle do discurso de ódio. O que o povo precisa entender é a gravidade real do que está acontecendo no Brasil agora. Estamos sendo conduzidos de forma lenta, silenciosa e perversa para um ponto de não retorno. Um futuro onde quem ousar duvidar, fiscalizar ou perguntar será carimbado como criminoso desinformador. E o mais trágico, não se vislumbra hoje um movimento consistente de resgate da democracia real. Tudo caminha para que tenhamos de conviver por tempo indeterminado com uma estrutura institucional controlada, tribunais engessados, urnas blindadas, narrativas únicas e um chicote virtual que pune qualquer voz que tente levantar a tampa dessa panela de pressão. Bem, sente-se e prepare-se. Isso vai doer. Vou tomar emprestada uma frase de um velho arauto do Apocalipse que resume bem a postura do brasileiro diante da horda de zumbis que vem correndo na sua direção. Só se desilude quem se ilude. Não há nada, absolutamente nada, separando o brasileiro da cambada de zumbis e vampiros sedentos por carne, sangue e controle. O brasileiro se ilude, vítima de uma convicção ingênua de que alguém, em algum momento, vai aparecer para salvar o Brasil de si mesmo. É uma mistura de inocência, preguiça mental e dissonância cognitiva. A maioria prefere acreditar que tudo isso é apenas resultado de forças sociais em conflito, que se chocam ao acaso, sem rumo definido, quando na prática estamos sendo conduzidos passo a passo por uma trilha aberta, uma picada úmida que termina num buraco fundo de onde será impossível sair. E lá dentro seremos controlados, explorados e, se preciso, descartados. Ok, chega de metáforas. Vou te dar as mais notícias na lata, do jeito que isso merece ser entregue. Sem anestesia, sem filtro e sem auto-engano. Neste episódio, eu vou te explicar, sem meias palavras, o que são a PEC 12 de 2022 e o PLP 112 de 2021, que serão votados nos próximos dias no Congresso. O que eles mudam na estrutura política do Brasil? Primeiro, o acrônimo PLP é Projeto de Lei Complementar. O P final é de projeto. Bem, o projeto promete coisas boas, porém, a aparência exterior da fruta não mostra o verme no interior da fruta. E este é o caso. Estes projetos escondem uma semente de censura prévia, disfarçada de moralização eleitoral, plantada na surdina em emendas, relatórios e pareceres de plenário que quase ninguém lê. E pior é que abrem o espaço necessário para que os poderes constituídos possam criminalizar o mero fato de questionar as urnas eletrônicas, a tal engrenagem intocável que define quem fica no poder. Comecemos pelo mais vendável:
a PEC 12 de 2022, protocolada em 2021 pelo senador Jorge Cajuru, ressuscitada em 2025 com força total, remendada por emendas de senadores como Rogério Marinho, Eduardo Girão e Carlos Portinho. A manchete é atraente: proibir reeleição para presidente, governador, prefeito e igualar todo mundo em mandatos de 5 anos. Se a gente olhar só essa parte, parece ótimo. Alternância de poder é base de república. Menos chance de caciques políticos se perpetuarem com máquina na mão. Menos uso de orçamento para comprar base e enganar eleitor. Beleza. Só que basta folhear as emendas, e eu li todas, para ver que esse corte na reeleição vem junto com uma mexida sinistra no calendário eleitoral. Querem unificar pleitos: vereador, deputado, senador, prefeito, governador, presidente, tudo no mesmo ano. Pá, tira a sobrecarga da justiça eleitoral? Simulation. Reduz custo? Talvez. Mas concentra poder? Sem dúvida. Porque unificar eleição federal, estadual e municipal numa mesma rodada significa que as grandes máquinas partidárias vão ditar quem entra e quem sai. Tudo num pacote só, com alianças de cima para baixo. Sabe a diversidade de partidos nanicos, independentes, chapas de bairro, vereador raiz? Some tudo na boca do funil. E aí, quem paga a conta é o voto local, que desaparece na avalanche de majoritários, o jogo fica menos plural. E pluralidade é o último fôlego de um país que ainda se chama democrático. Agora vem o prato principal do banquete: o PLP 112 de 2021, o tal do novo Código Eleitoral. Na propaganda oficial, é a salvação da pátria. Organiza normas que hoje estão esparramadas em 300 leis. Dá segurança jurídica, acaba com contradições, evita brechas para recursos intermináveis. É verdade, tem muito artigo técnico útil, moderniza um sistema empoeirado, mas no meio desse código de 900 páginas esconde-se a mina terrestre que pouca gente vê, a parte de responsabilização por desinformação. Bonitinho no papel. Combate fake news, deepfake, robôs, IA que imita a voz e engana eleitor. O problema não é isso. O problema é como isso está escrito. Genérico, subjetivo, um prato cheio para criminalizar qualquer discurso que desafie a narrativa oficial. Quer ver? Tá lá. Disseminar conteúdo falso ou fora de contexto que afete o processo eleitoral é crime. Só que, quem define o que é falso? Um juiz. Baseado em parecer técnico de quem? Do Tribunal Superior Eleitoral. E quem controla o TSE? Ah, é verdade, os guardiões da democracia, o mesmo STF que hoje legisla por canetada. Resultado? Uma live pela internet que critica a apuração pode ser classificada como fake news. Um artigo questionando o código-fonte da urna vira crime eleitoral. Uma charge irônica pode gerar multa e cassação de mandato se vincular a uma candidatura. Entenderam, crianças? É o mesmo que já foi feito com a internet. De um lado, as plataformas privadas censuram. Do outro, o Tribunal Superior Eleitoral fecha o cerco. Resultado? Bem, vocês já sabem. Conforme as eleições são manipuladas, mais o regime se fortalece, mais escuro fica o buraco e mais difícil será sair dele. Quem sobra, como sempre, é o povão. Sem chance, sem opção, esmagado na base. Dá pena ver tanta juventude desperdiçada. Drogas, crime organizado, falta de perspectivas, um futuro que nunca chega. O jovem, em sua maioria, não tem estrutura mental para organizar tudo isso. Para ele, essas questões são complexas demais. E pior, ele é manipulado dentro de escolas e universidades, justamente onde deveria aprender a pensar. O sistema social previsto na Constituição da República é apenas mais um mecanismo de controle. Está ultrapassado, desatualizado, incapaz de devolver o poder real ao povo. E a própria Constituição, ignorada diariamente pelos mestres supremos, além de não ser respeitada, já não serve mais para resgatar a dignidade dessa sociedade. Muitos podem pensar que eu sou a favor de partido A ou partido B. Pois não. Isso é conversa de criança. Quando a oposição assume, continua usando a mesma máquina. Não rompe com nada, não abre o debate real com o povo, não propõe mudanças constitucionais profundas. O sistema funciona assim: meia dúzia de representantes do povo, amarrados a valores, interesses e condicionamentos de uma realidade que já não existe, se senta em Brasília e define como 200 milhões de pessoas devem viver. Em 1988, quando essa Constituição nasceu, não existia internet, não existia sociedade em rede, não havia meios tecnológicos para a participação direta. Hoje há.
Só que mantemos a mesma encenação grega de 2.500 anos atrás. Reuniões de parlamentares decidindo o destino da sociedade de acordo com suas próprias visões, valores e conveniências. É obsoleto. É ultrapassado. E nesse contexto, esse mecanismo virou carta branca para a corrupção, manipulação e poder sem freio. Olhem para o Brasil de hoje. Não importa quem esteja sentado na cadeira do Planalto. Os labirintos da administração pública, costurados a cada governo, são o pior sistema que a humanidade poderia ter construído para se enganar que é livre. Bom, amigos, este canal vai ser censurado em breve, infelizmente. Aproveitem para ampliar o debate com outras pessoas e nas redes sociais. Informação hoje é a arma mais poderosa, e eles sabem disso e vão fazer de tudo para te manter nas sombras e narrativas oficiais. A desinformação virou o coringa semântico do regime moderno. É o álibi perfeito para criminalizar a dúvida. E onde mora a censura? Justamente no fato de que não existe uma definição fechada de desinformação. É tudo questão de contexto, intenção, impacto. Quem julga isso? O juiz, baseado em laudo técnico de especialistas nomeados pelas mesmas instituições que operam as urnas. Veja o nó. Imagine que você ache estranho o resultado eleitoral. Uma cidade com 80% de abstenção, urnas que travam, suspeita de falha técnica. Se você publicar que há indícios de fraude, pode cair na rede de propagador de desinformação. Multa, processo, prisão em último grau. Isso se conecta com as decisões do STF, que já usa fake news e discurso de ódio, ambas definições vagas e imprecisas, como justificativa para abrir inquérito sigiloso, derrubar canal, bloquear rede social, suspender monetização. E aí vem o coração da coisa toda, a urna eletrônica. Toda a polêmica de 2022, que girava em torno de quem audita o software, quem fiscaliza a lacração, quem realmente vê o código-fonte, foi silenciada, virou tabu. É o assunto mais proibido do Brasil. Pouca gente hoje se atreve a abrir a boca para questionar o que deveria ser o ponto mais transparente de uma democracia. Se as urnas fossem 100% transparentes, código aberto, auditáveis por peritos independentes, com auditorias externas obrigatórias, talvez nem se falasse em voto impresso como contraprova. Mas sabemos que não é assim. E com essa nova emenda constitucional e o projeto de lei complementar, as urnas serão sagradas, intocáveis, inquestionáveis. Qualquer menção fora do script vira heresia, sujeitando o blasfemador à fogueira santa do regime que queima reputações, cala vozes e apaga quem insiste em querer ver o que está por trás da cortina. O TSE autoriza observadores, faz teste público, mas quem tem acesso integral ao código? Quem garante que o software que passa no teste é o mesmo rodando em 500 mil urnas? Brasil afora? Pouca gente. E questionar isso? Crime de desinformação. Quer saber quem mexe no script, na API, no firmware da urna? Tenta perguntar. Pode parar no inquérito sigiloso. E se o PLP 112 de 2021 passar sem ajustes, questionar isso vira infração eleitoral com multa pesada, inelegibilidade e, no limite, cadeia. A barriga de aluguel da imprecisão. O mais perigoso não é a lei em si, é a imprecisão da lei. Uma lei precisa ser clara, objetiva, aplicável sem interpretação elástica. Mas uma lei que diz qualquer conteúdo fora de contexto que influencie o pleito é crime. Abre espaço para punir quem for inconveniente ao sistema. Quer ver um exemplo real? O ex-presidente Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade não por fraude comprovada, mas por ter levantado dúvida em reunião. Chamaram isso de ataque sem prova ao sistema. Agora imagina o mesmo argumento, com um código eleitoral que escreve na cara dura: questionar sem base técnica validada é crime. Você, eu, qualquer um que diga, opa, tem um bug aqui, pode ser condenado. É censura prévia com roupagem de moralização. Quem é o expert em código-fonte? Não se preocupe, já temos especialistas no TSE. Pode dormir tranquilo, que alívio. O perigo da blindagem cruzada. Combina tudo. PEC com mandato único, eleição concentrada, Congresso domado, Judiciário legislando e Código Eleitoral blindando urnas. Se alguém tentar abrir a caixa preta, paga. Se alguém divulgar auditoria paralela, paga. Se um jornalista vazar falha, paga. E quem executa? Os mesmos que controlam o código-fonte. Tudo isso é embrulhado num discurso de defesa da democracia. Mas a pergunta crítica é: democracia é confiar cegamente ou é poder duvidar? Democracia é auditável ou inexpugnável?
Sabia, caro espectador, que atualmente o Brasil é o único país do mundo que utiliza urnas eletrônicas em 100% das sessões eleitorais sem realizar auditorias físicas, como voto impresso ou cédulas de papel? Será que isso é sinal de progresso ou estamos mais uma vez na contramão do mundo e tudo não passa de um grande teatrinho sem vergonha? É por isso que tem CPI, Tribunal de Contas, voto impresso, recontagem, observador externo. Inclusive nos Estados Unidos, que são a superpotência mundial, os votos são impressos. No Brasil, a urna é de cristal, inquebrável, intocável, mas quem questiona, apanha. Por isso, se você escutou este Decoder Talks até aqui, entenda, a nova jogada do regime, que pode até limpar o palanque de reeleição eterna, mas combina com um código eleitoral que embute a semente da mordaça. Desinformação, no papel, é combater mentira. Na prática, pode virar o álibi perfeito para sufocar o debate, intimidar o opositor, censurar denúncia, blindar caixa preta. E tudo isso, no fim, gira em torno de uma pergunta simples. Quem controla o código-fonte da urna eletrônica? Se não é você, nem eu, nem perito independente, então quem é? E se quem controla a urna é quem julga a fake news, parabéns. Você está num regime de papel, que se diz democrático, mas que teme a dúvida mais do que a fraude. Se prepare, leia as minutas, leia as emendas e pergunte. Porque um povo que para de perguntar, para de existir como dono do voto. Eu sou Henrique Toledo. Este é o Decoder Talks. Até o próximo programa e resistam.